Presidente Lula sanciona projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E você vai ver também. Brasil aprova a primeira vacina de dose única no mundo contra a dengue. E ainda, Jair Bolsonaro e outros 5 condenados vão passar por audiência de custódia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir os destaques desse dia 26 de novembro. O presidente Lula sanciona o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos conferir. A lei amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Além da isenção, o projeto aprovado neste mês pelo Congresso Nacional prevê um desconto progressivamente menor para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 mensais. A estimativa oficial indica impacto direto para cerca de 6 milhões de contribuintes. Com a sanção do presidente, a medida passa a valer em 2026. Com a medida, quem ganha R$5.500 terá seu imposto mensal reduzido de R$ 436 para R$ 190, por exemplo. Quem ganha acima de R$ 7.350 continua como está, com alíquotas de 27,5%. A perda de arrecadação com a isenção será de 31 bilhões de reais por ano. Pela legislação, é obrigatória a indicação de uma fonte para compensar a queda de receita. O relator da proposta, deputado Arthur Lira, manteve a sugestão do governo de fazer isso cobrando de quem ganha mais. Com isso, o texto estabelece uma cobrança mínima para contribuintes de alta renda. Quem acumula entre 600 mil e 1.200.000 por ano vai pagar uma alíquota progressiva de até 10%. Acima de 1.200.000 anuais, a cobrança será fixa em 10%. A Anvisa aprovou a primeira vacina de dose única contra a dengue do mundo. A Butantan DV será aplicada inicialmente em pessoas de 12 a 59 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária finalizou a avaliação técnica da Butantan DV, que é a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo, e agora formaliza a etapa administrativa que aprova o registro, com a definição das obrigações do fabricante e permite a liberação definitiva do registro nos próximos dias. Segundo a Anvisa, o imunizante cumpriu todos os critérios de segurança, eficácia e qualidade exigidos pela agência. Com isso, o governo já deu início às etapas preparatórias para a incorporação ao Programa Nacional de Imunizações. Mas, apesar da aprovação, ainda não há previsão de quando a vacina será incluída ao calendário nacional. O país já tem 1 milhão de doses prontas no Parque Industrial do Instituto Butantan. Para ampliar a oferta, o Butantan fechou uma parceria internacional com a empresa chinesa WuXi, o que permitirá entregar cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026. Mais de 16 mil voluntários de 14 estados participaram da pesquisa, realizada entre 2016 e 2024. A vacina, que inclui os 4 sorotipos do vírus, se mostrou segura tanto em quem já teve dengue quanto em quem nunca foi infectado. A vacina da Butantan, DV, apontou eficácia geral 74,7%, proteção contra dengue grave ou com sinais de alarme, 91,6% e proteção de 100% contra hospitalizações. E olha só, o Supremo Tribunal Federal anunciou que o ex-presidente Jair Bolsonaro esgotou os recursos contra suas declarações a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele deve cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir sua condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O STF reconheceu também o trânsito em julgado para o líder de extrema-direita na ação penal da trama golpista, ou seja, não pode apresentar mais recursos contra a condenação. Mais cedo, o filho Flávio Bolsonaro criticou o local onde o pai já está confinado. Conversamos sobre isso, já é um absurdo humanitário ele estar aqui na sede da PF. É o mínimo, repito, que ele tinha que ser atendido, porque a lei garante ele a isso, pela idade dele, pelas comorbidades que ele tem. Isso aqui é uma crueldade, cara. E é um risco muito grande à saúde dele, à vida dele. O político de 70 anos cumpria prisão domiciliar preventiva desde agosto em sua casa em Brasília, à espera de esgotar os recursos contra a sentença apresentados por sua defesa. Mas foi transferido no sábado para a superintendência da PF por suposto risco de fuga após ele danificar a tornozeleira eletrônica que monitorava sua prisão na sua residência. Ato que a família atribui a medicamentos. Agora, você, quem está dizendo que não tem problema, que o problema foi a tornozeleira, vocês estão negando a ciência. Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou, o efeito colateral é esse, de confusão mental. Se ele quisesse fugir, ele não tinha tentado abrir a caixa, ele tinha metido uma tesoura naquela tornozeleira e ia sair ia enfrentar ali todo o aparato policial de segurança que tem no entorno da casa dele 24 horas por dia. Bolsonaro está em uma cela de cerca de 12 metros quadrados, que foi reformada recentemente na Superintendência da Polícia Federal. O espaço tem paredes brancas, uma cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar-condicionado e uma janela, além de banheiro privativo. E nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 5 condenados da tentativa de golpe vão passar por audiência de custódia. Além disso, o Supremo Tribunal Federal deve concluir a análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou recursos e determinou o início do cumprimento da pena do grupo. Os condenados que foram presos nesta terça-feira vão passar por audiências de custódia nos locais onde estão detidos, realizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os procedimentos por videoconferência acontecem ao longo desta tarde. A audiência de custódia é um rito previsto na lei penal que analisa as circunstâncias da prisão. A ideia é verificar se houve algum abuso por parte das autoridades. Além dos réus, participam as defesas e o Ministério Público. Moraes pode participar pessoalmente ou determinar que juízes do seu gabinete realizem a tarefa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes encerrou o processo penal que trata das ações do núcleo crucial da tentativa de golpe. Eles são acusados de participar de uma organização criminosa que atuou pela ruptura democrática em 2022. A ação penal começou com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, em fevereiro. Em março, se transformou em ação penal, quando foi admitida pela primeira turma. Em setembro, o colegiado condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus. Deste grupo, Alexandre Ramagem está foragido e Mauro Cid cumpre pena de 2 anos em regime aberto desde o começo de novembro. E a decisão de Moraes, que rejeitou recursos das defesas e determinou o encerramento do processo, está sob análise virtual da primeira turma. O julgamento começou às 7 da noite desta terça. O plenário virtual fica aberto até às 7 da noite desta quarta-feira. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para manter as determinações. Além das prisões, o relator mandou comunicar a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação da inelegibilidade ao grupo, comunicar a decisão ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar para o procedimento de perda de posto e patente e comunicar à Procuradoria-Geral da República para o cumprimento da pena de multa. Simpatizantes foram à Superintendência da Polícia Federal em Brasília para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já começou a cumprir a pena de 27 anos de prisão. A defesa esgotou os recursos para adiar ou reduzir a pena. Mas não só ele lá está preso, mas eu estou lá de fora e me sinto preso também. Sei que, de qualquer forma, ele nunca mais vai voltar à sua casa, a menos que a gente mude esse cenário político no nosso país.
se ele vai estar aqui ou vai estar na Papuda, ou até mesmo em sua casa, sua voz foi silenciada. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, mas foi transferido no último sábado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília por risco de fuga, após danificar a tornozeleira eletrônica que o monitorava. O Supremo declarou que o processo contra Bolsonaro transitou em julgado e ele começou a cumprir a pena. O ex-presidente ficará recluso em uma cela especial, em um quarto pequeno com frigobar, ar-condicionado e uma televisão. Esta é a primeira vez que a Justiça condena os responsáveis por uma trama golpista no Brasil. E veja a seguir: incêndio de grandes proporções consumiu prédios residenciais em Hong Kong. E antes do intervalo, o tempo na cidade de Chapecó, Santa Catarina, município que comemorou a volta da Chapecoense à elite do futebol brasileiro no último domingo. Os termômetros marcam 28 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco. Um incêndio de grandes proporções consumiu prédios residenciais em Hong Kong. Pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo um bombeiro, e outras 3 ficaram feridas. Um grande incêndio consumiu vários prédios residenciais em um conjunto habitacional de Hong Kong, deixando mortos e feridos. Grandes chamas atingiram os andaimes de bambu de pelo menos 3 blocos de apartamentos no Wangfu Court, em Taipo, distrito da zona norte do centro financeiro chinês, antes de se alastrarem para outras partes dos edifícios. A imprensa local noticiou que um dos mortos era um bombeiro e que alguns moradores ficaram presos nos escombros. Imagens ao vivo mostraram densas colunas de fumaça saindo dos andaimes de construção de várias torres. As autoridades classificaram o incêndio como o 2º nível mais alto. Trechos de uma rodovia próxima também foram fechados, devido à operação de combate às chamas. Os moradores da região foram aconselhados a permanecer em suas casas, com portas e janelas fechadas, e a evitarem a área afetada. No mês passado, 4 pessoas foram hospitalizadas após um incêndio em um andaime de um prédio no Distrito Comercial Central de Hong Kong. E o presidente Donald Trump transformou um simples ritual de Washington em uma provocação política, ao conceder perdão a 2 perus na cerimônia anual de ação de graças na Casa Branca. No momento em que milhões de perus correm o risco de virar banquete em um dos principais feriados dos Estados Unidos, 2 aves sortudas escaparam da panela na Casa Branca. Este ano, os perus Gubble e Waddle foram os animais escolhidos para serem perdoados. Desde a época de Abraham Lincoln, os presidentes americanos evitam que perus sortudos se tornem o prato principal do Dia de Ação de Graças, embora a cerimônia só tenha se tornado uma tradição anual quando John Kennedy a oficializou em 1963. Mas Trump transformou a cerimônia em uma provocação política. No evento, não poupou críticas a seus opositores. Os perus que estão sendo perdoados hoje atendem pelos nomes de Gubble e Waddle. Quando vi a foto deles, pela primeira vez pensei que deveríamos... Bem, não deveria dizer isso. Eu ia chamá-los de Chuck e Nancy. Mas aí percebi que não os perdoaria. Eu jamais perdoaria essas 2 pessoas. Não me importaria com o que Melania me dissesse. Querida, acho que seria uma coisa legal de se fazer, mas não farei isso, querida. Jack Schumer é o líder democrata no Senado. Já a veterana democrata Nancy Pelosi, a primeira mulher a presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, anunciou no começo deste mês que deixará a política nas próximas eleições. A chegada ao poder do republicano Trump a transformou em uma política combativa, disposta a confrontar o polêmico republicano em todos os âmbitos. O presidente também disparou seus ataques contra Chicago, insistindo mais uma vez que poderia acabar com a criminalidade na 3ª maior cidade dos Estados Unidos se o governador de Illinois, J.B. Pritzker, a quem chamou de gordo e preguiçoso, simplesmente lhe permitisse enviar tropas federais.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirão em Moscou na próxima semana para tratar de um plano de paz para a Ucrânia. Foi o que disse o presidente Donald Trump. Vamos conferir. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, vão se reunir em Moscou na próxima semana para tratar de um plano de paz para a Ucrânia, disse o presidente americano Donald Trump nesta terça-feira. O republicano acrescentou que Steve Witkoff irá acompanhado, talvez, de seu genro, Jared Kushner. Também nesta terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que seu país está pronto para avançar com o novo rascunho do plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia, mas há pontos delicados que deseja discutir com Trump. A Ucrânia tem um rascunho elaborado por nossas equipes em Genebra. Esse rascunho está sobre a mesa e estamos prontos para avançar juntos, declarou Zelensky aos líderes da coalizão de voluntários que apoia seu país, segundo uma cópia de seu discurso. Estou pronto para me reunir com o presidente Trump, já que há pontos delicados a serem tratados, acrescentou o líder ucraniano. Em seu discurso diário à nação, o dirigente ucraniano indicou que os princípios desse documento podem levar a acordos mais profundos e que muito depende agora dos Estados Unidos. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer uma cidade no sul de Minas Gerais, Poços de Caldas. A cidade surgiu com a descoberta de suas fontes no século XVIII, atraindo moradores e tornando-se um importante centro termal, já que a região está localizada sobre uma antiga caldeira vulcânica, o que contribui para suas águas quentes e minerais. Realmente uma cidade muito bonita e, como de costume, vamos com uma câmera ao vivo de Poços de Caldas. Por lá as temperaturas marcam 24 graus. E é com essa bela imagem de Poços de Caldas que eu encerro esta edição do Redação Hit. Uma ótima quarta-feira a todos de casa e até mais.